Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Miriam Galvão, esse daqui é o Miriam Galvão Sem Filtro, tá? E hoje a gente vai estar falando de um tema bem complexo. Vou estar contando pra vocês sobre uma experiência pessoal que eu tive, tá? Que eu tive várias crises de ansiedade e eu não sabia direito o que estava acontecendo comigo. Chegou um momento que eu até achei que estava enlouquecendo. Mas eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, tá? Fica aqui. E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito feliz que você está aqui no meu vídeo, que você está curtindo aqui o meu canal. Muito obrigada, tá? Pela sua participação. Se você quiser deixar aí o seu comentário, quiser fazer alguma pergunta, tá? Se você já viu alguns outros vídeos que eu tô falando sobre meus problemas de saúde que eu ando enfrentando, e um dos sintomas que eu tive, e eu não sabia que era um dos sintomas, né? A crise de ansiedade, tá? Então, a crise de ansiedade também é um dos sintomas do hipertireoidismo, tá? Por quê? Porque a nossa tireoide produz hormônio, né? Que regula o nosso metabolismo, só que ele também atua no nosso sistema nervoso, tá? Então, além da crise, eu tinha tremores intensos, né? A minha mão ficava tremendo o tempo todo. Não a sua mão, né? Eu sentia o corpo tremendo mesmo. Tá? É real, é ansiedade mesmo, tive que tomar medicação. Porém, naquele momento eu não sabia que eu tinha o hipertireoidismo, tá? Então eu vou contar pra você essa experiência. E uma outra coisa também às vezes você tá me assistindo e não sabe, e eu te falando dos sintomas que eu tive, talvez você se identifique, né? E possa procurar uma ajuda, né? Porque não é fácil. Então vamos lá? Como que aconteceu, né? Comecei a sentir o meu coração acelerado, tremores intensos no corpo todo e falta de ar, eu senti falta de ar, o coração batia muito forte, né? Acelerado, batia muito forte, a falta de ar e uma sensação de nervosismo, assim, que você não consegue controlar. Tipo, no meu caso, eu não conseguia controlar essa sensação de nervosismo. E aí eu comecei a ficar muito apavorada porque eu comecei a perder o controle. Você começa a falar assim, não... no momento eu pensava assim, não, vou parar, vou pensar em outra coisa, mas não era possível, sabe? Você perde o controle sobre o seu corpo. Foi o que aconteceu comigo. E me deu um pânico, assim, um pânico. E aí essa crise piora com esse pânico, né, que dá. E piorou muito. A primeira crise que eu tive, eu estava na escola, tinha acabado de fazer uma prova, né? E acabei de descer a escada, sentei e já começou a vir, sabe, os sintomas, assim, a falta de ar, os tremores, o nervosismo e o coração acelerado. E eu estudo numa escola de enfermagem, então o pessoal me socorreu, me levou lá para uma sala dos professores e uma professora, né, que é enfermeira, veio, mediu minha pressão. A minha pressão estava 17/10. Então, a crise de ansiedade, ela é perigosa, né? Porque dependendo da situação, sua pressão pode aumentar muito, né? No meu caso, aumentou muito. Então, é uma coisa que às vezes é preocupante, né? E o ideal mesmo é procurar uma ajuda, né? E assim, naquele momento, gente, me deu muito medo, sabe? Eu estava passando por um monte de problemas na minha vida, muitas preocupações na cabeça, muitos porquês, né? E aí eu comecei a ficar com medo, sabe? E eu tava fazendo uma aula que é sobre saúde mental. E a gente estava tratando sobre muitos temas, né? Saúde mental, inclusive a ansiedade, crise de pânico e tudo mais. E eu sabia já que eu tava tendo, mas eu comecei a entrar em negação, sabe? Não, isso aqui vai melhorar, é só uma vez, não vai ter de novo. E eu tenho esse problema, sabe? Eu fico em negação, sabe? Eu fiquei em negação, não, vai dar tudo certo, não vou ter de novo, foi só uma vez e só isso. E não foi bem assim, né? Eu tive na outra semana, isso passou menos, acho que não passou uma semana, uns 4 dias mais ou menos, eu tive outra crise na aula novamente. Eu estava no meio da aula e começou a falar algumas coisas ali sobre umas pessoas que entram em depressão e às vezes você tem que ficar de olho nas pessoas porque às vezes elas querem até atentar contra a vida, essas coisas, né? E aquele negócio ficou pesado, sabe, em mim.
me deu um peso e eu falei, eu não quero ficar assim, eu não quero. E aí eu comecei a entrar em crise de novo. Crise novamente. E aí o pessoal veio me socorrer. Minha professora, uma pessoa maravilhosa, veio, conversou comigo depois que passou no final da aula. Ela veio, conversou comigo e me deu vários conselhos, mandou procurar ajuda. Não tem pra onde correr, você tem que procurar ajuda. E eu, um pouquinho teimosa, sabe? Naquele momento, eu falei assim, hoje não dá, eu tenho que trabalhar. E fui trabalhar, né? Fui sair da aula e fui trabalhar. E chegou naquele mesmo dia, eu cheguei na aula. Na aula não, perdão, eu cheguei no meu trabalho. Tava trabalhando no shopping nesse momento, né? E aí eu cheguei no shopping e liguei pro meu marido, a gente começou a falar sobre uns problemas nossos. E aí eu comecei a entrar de novo em crise. E corria... lá no shopping, atrás da loja que a gente trabalhava, tinha um bombeiro. Um setor ali que tinha um bombeiro, o pessoal que primeiros socorros, né? O pessoal da enfermagem ali do shopping. E aí eu fui lá e ele mediu minha pressão ali naquele momento de novo. A minha pressão tava 15/10. Então, todas as vezes que eu percebi que todas as vezes que eu tinha crise, a minha pressão aumentava. E aí eu pensei assim, amanhã eu vou no médico. Eu tava trabalhando, né? Melhorei um pouquinho, voltei pro trabalho. E não fui, passou 2 dias. E aí eu saindo da escola, comecei a me sentir mal. Só foi o tempo de chegar no pronto-socorro, né? Em São Bernardo eu estava. E cheguei lá no pronto-socorro, no HU, e consegui passar na médica. Passei na psiquiatra, né? E ela me deu uma medicação ali no momento. E ela me deu um encaminhamento para mim ir pra UBS, tá? Porque ela falou assim, Miriam, você precisa tomar uma medicação contínua, né? Pra você... Porque o tratamento da ansiedade não é assim, tomar um remédio, melhorou, pronto. Não, é um tratamento contínuo. Você vai tomar remédio todos os dias. E tem que ter um acompanhamento, né? São remédios controlados, tá? Então, eu fui... Inclusive, nesse dia eu passei na UBS e consegui falar com a médica, né? E falei pra ela também que eu tava percebendo que eu tava perdendo peso, né? Então, ela associou a minha perda de peso à minha diabetes, que eu tenho diabetes também. Então, ela já me passou a medicação, né? Me passou uma medicação, chama cetralina, tá? E é controlada, tá? Então, você não consegue comprar uma medicação para ansiedade ou para depressão sem uma receita médica, sem estar acompanhando como um médico, tá? Então, por que eu tô te passando tudo isso daí, né? E ela também me passou Perdão, né? Eu penso muito rápido. Então, assim, ela me passou também uma medicação porque eu não tava conseguindo dormir direito nesse momento, né? E aí ela me passou um remédio pra mim dormir, né? O remédio é bom, hein, gente? Você toma e dorme, que é uma beleza. É difícil até de acordar no outro dia. Enfim, aí eu comecei a tomar medicação, né? E eu falei, agora sim eu vou melhorar, né? E vai dar tudo certo, né? Mal sabia eu que melhorou. Então eu comecei a tomar esse remédio para crise de ansiedade, comecei a melhorar um pouco, mas os tremores não passavam, mesmo tomando medicação, o tremor não passava. E aí eu fui tendo outros sintomas, tá? Fui tendo outros sintomas e foi piorando. E depois de um tempão, sei lá, 20 dias, quase um mês, que eu passando por um monte de situação difícil, que finalmente um médico descobriu que eu estava com hipertireoidismo, né? E um dos sintomas do hipertireoidismo é a ansiedade, tá? Então, o hipertireoidismo te deixa acelerado. Então, eu vivia acelerada, constantemente, entendeu? Era como se eu tinha aquele tremor e aquilo não cessava, sabe? Eu ainda tô tremendo um pouquinho, tá, gente? Mas agora eu já tô tomando as medicações, eu já tô melhor, então eu tremo um pouquinho ainda. Mas a gente ainda tá ajustando a medicação, tá? Ainda tô em tratamento. Mas eu já não tenho mais crise, graças a bom Deus, graças aos médicos, eu não tô tendo mais crise e a gente tá cuidando do hipertireoidismo, tá? Tomando as medicações tudo certinho. Ainda tô tomando remédio para ansiedade, tá? E de vez em quando eu percebo que eu tô muito agitada, que eu não vou conseguir dormir, aí eu tomo esse calmante que me ajuda a dormir, né? Eu evito um pouco porque ele é muito forte, sabe? Outro dia, porque eu tenho que tomar metade, né, do comprimido. Outro dia eu não cortei ele, fui tentar cortar no dente. E ele encostou na língua. Gente, a minha língua ficou dormente.
Pensa num negócio forte. Então, queria compartilhar com vocês, se você tá passando por algum sintoma desse que eu te falei, de repente você começa a perder o controle, fica muito nervosa, começa a dar falta de ar, tremer, sabe? E aquela sensação que você não consegue controlar, você pode estar tendo uma crise de ansiedade, tá? E pode ter outros sintomas também, entendeu? Não é que todo mundo vai ter esses sintomas, entendeu? E no momento, assim, me deu um pânico tão grande, comecei a chorar, eu não parava de chorar, né? Então, se você se sente ali naquele momento claustrofóbica, não sei, sabe? Se você tá percebendo que tá perdendo o controle em alguns momentos, procura um médico, tá? Procura um psicólogo, procura um psicólogo para ele tentar te ajudar, se ele vai te indicar se é melhor você ir pro psiquiatra. Mas se você tá sentindo que tá muito pesado, né, isso em você, já vai no psiquiatra já, sabe? Não eu vou no psiquiatra, né? O pessoal ainda tem muito preconceito, né? Eu lembro uma vez que falei assim, eu vou ter que ir no psiquiatra, eu vou ter que ir no CAPS. Nossa, mas tá tão grave assim? Tá louca já? Tá. Então as pessoas têm preconceito, entendeu? As pessoas têm preconceito, criticam, mas tem que ir no psiquiatra. Gente, crise de ansiedade é um transtorno mental, gente. E existem doenças na mente, entendeu? Existem doenças que a nossa mente não controla, entendeu? E isso não é vergonha. Melhor você ter uma ajuda. Eu vou ficar dependente de medicação. Não, você vai fazer um controle com a medicação. E certeza que essa medicação vai te melhorar, entendeu? E você vai tratar os sintomas, o porquê, os gatilhos, né, que tá dando, né? No meu caso, eu nem sabia, eu achava que eram as preocupações do dia a dia, né? Que eu tava muito sobrecarregada e eu estava com uma doença que estava gerando essa crise. Então procura um médico, porque às vezes outras doenças também geram crise, entendeu? Se você está também passando por algum problema de saúde, o nosso pensamento não para, né? E você fica preocupado ali com a saúde, te gera ansiedade também. Então tudo isso você tem que relatar pro médico para você poder ter uma ajuda, entendeu? Para poder controlar isso, tá? E você gostou desse vídeo? Foi esclarecedor para você, supriu as suas curiosidades sobre mim? Ou se você se encontrou aí nesse vídeo, procure uma ajuda, tá? E é isso, gente. Graças a Deus eu tô melhor, eu tô bem. Acho que dá pra ver até nos vídeos, né, que eu tô melhor. Essa sou eu, tá? Sou eu, Miriam. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, porque vai ter muito vídeo toda semana, tá? Toda terça e quinta vai ter vídeo, tá? Então se inscreve no canal. E vai ter muita novidade pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e deixa o seu like, tá bom?